Hoje nós vamos falar de jejum. Nós estamos em uma campanha de jejum. Todo mês nós temos campanhas coletivas de jejum na Igreja Renascer. E jejum é uma arma espiritual fundamental para o cristão. Vamos então definir agora jejum. Jejum é uma arma espiritual poderosa do cristão para quebrar maldições, intentos de Satanás e romper domínios demoníacos, através de um voto consciente de consagração, abrindo mão em um determinado tempo do consumo de um alimento que faz parte do cotidiano ou um hábito que lhe custa muito, sem afetar a saúde física, acompanhado de oração, consagração e ministração da palavra. Definimos jejum como uma arma espiritual poderosa, em que você pode se abster, por exemplo, de uma refeição no dia. Tem gente que faz um jejum completo, que num período ficar sem comer, talvez até um dia inteiro sem comer. Então existem muitas formas, às vezes um alimento específico, um jejum de chocolate, refrigerante, de doces. Então tem muitas formas, e até mesmo de fazer o jejum de um hábito. Então nós vemos, por exemplo, adolescentes que fazem jejum de redes sociais. Parece até um absurdo, mas é tanto o uso de redes sociais que até se torna uma libertação. Aliás, o jejum pode ser também um instrumento de libertação, né? De você se libertar de hábitos, de costumes que são desnecessários e espiritualmente você guerrear contra eles. O importante é que você deve jejuar. Bispo G, jejum aparece tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, não é? Sem dúvida, o jejum, ele faz parte, né, da palavra de Deus, mas o que diferencia um jejum do outro é que no Antigo Testamento, pelo fato de Jesus não ter vindo e não ter delegado essa autoridade que hoje a gente tem, ele era feito numa outra forma, né? Então era um formato mais assim, de afligir a alma, de se humilhar diante de Deus. Mas a partir do momento que veio o poder sobre nós do Espírito Santo, nós entramos num confronto direto. E esse confronto direto, o jejum, é uma das armas mais poderosas. E no hebraico aparece de duas formas, não é? Aparece numa versão de um jejum daqueles que são servos de Deus, a gente pode falar, por exemplo, Neemias, e daqueles que não eram servos de Deus. Como é que é essa diferença, Bispo G? A diferença é a seguinte, porque o jejuar é você se abster de um alimento. Mas o jejum, vamos dizer assim, para aqueles que eram servos de Deus, eles tinham um fundamento. De se aproximar mais de Deus, de se humilhar diante de Deus, né? O termo, inclusive, é afligir a alma, né? A palavra tsalm. E esse é o jejum que era feito para aqueles que eram servos de Deus. Agora, o outro jejum, que era o jejum que era feito pelo ímpio, é simplesmente deixar de comer, né? O caso de Daniel, quando estava na cova dos leões, e o rei ficou sem comer. Mas não é que ele ficou sem comer numa consagração a Deus, né? As pessoas às vezes interpretam, puxa, ele jejuou por Daniel. Não, ele jejuou porque ele ficou sem comer mesmo. Estava triste. Sem objetivo E ele, espiritual. Assim, a conotação que dá é tristeza, né? Porque ele gostava muito de Daniel. Tristeza, é isso mesmo. Quando você fica triste, você fica sem comer. Sem comer, é isso mesmo. Não é? Fica chateado. Agora, no grego é diferente. O grego também aparece... a palavra jejum aparece várias vezes no Novo Testamento, né? Já no Novo Testamento, a palavra jejum, ele já entra mesmo com algo bem específico, é a palavra nesteia, que é focado mesmo como algo espiritual. Então, é a palavra mesmo voltada para esse foco que nós estamos lidando hoje. Então, não há, assim, por exemplo, deixar de comer simplesmente por deixar. Em todo o contexto do Novo Testamento não existe a prática, senão ela de uma forma espiritual. E há uma definição importante que nós vamos apresentar agora, que o jejum é um tipo de voto. Então a gente vai explicar para você o que é um voto, que não tem nada a ver com voto de eleição, tá bom? Vamos definir o que é voto biblicamente. Voto é uma promessa que é feita a Deus, pedindo a Ele trazer à existência um propósito cabível à sua vontade. O voto tem poder quando o indivíduo cumpre, ou seja, o voto deve ser feito com a consciência de que é possível cumpri-lo, ainda que seja custoso. Então o voto, acho que é uma palavra bem próxima da nossa realidade brasileira, seria uma promessa. Mas como foi falado, algo que se cumpra, porque Deus não se agrada de voto de tolos, isso está em Eclesiastes. Então, quando eu vou realizar um voto, é claro, o voto sempre vai ser uma promessa, sempre é algo custoso, não é algo fácil, senão não seria um voto. Então é muito importante entender que o jejum é um tipo de voto, ou seja,
precisa ter um propósito. Então, todo voto que eu faço, ou jejum que eu faço, eu tenho que estabelecer um propósito. Vamos dar um exemplo. Semana começamos uma campanha de jejum. Quando nós começamos o jejum, nós definimos o que nós vamos jejuar. Então, vou jejuar refrigerante, eu tomo todo dia, adoro refrigerante, por exemplo. Então, a pessoa definiu que ela vai se abster de refrigerante no período de 14 dias. Tudo bem, só que ela tem que estabelecer um propósito. Senhor, eu estou deixando de tomar refrigerante esses dias, por quê? Porque eu quero ter autoridade espiritual para vencer esse propósito, esse problema específico que eu estou sofrendo. Então, a importância tanto do voto como do jejum é que você precisa estabelecer propósitos. E a palavra voto também aparece muitas vezes na Bíblia. Sem dúvida. Como eu falei, né? Até agora é um oposto, que no Antigo Testamento a palavra voto, ela só tem uma palavra que é a palavra néder. E ela tem o significado mesmo de algo também espiritual, um voto com um compromisso para aquilo que são os valores de Deus. Então é muito importante esse foco. Já no Novo Testamento, ela tem um desdobramento, né? Que era o voto, que era algo que era um significado religioso, como algo que eu devo fazer, né? O apóstolo Paulo fez voto. O que era o fazer voto? Havia uma maneira de, por exemplo, deixar, rapar o cabelo e começar um processo, como um jejum, algo espiritual, e ele colocou ali como fazer voto. Ele tinha que demonstrar para um grupo, que era um grupo cristão, mas que tinha uma procedência muito judaica, que ele não era alguém que estava desviado e não se tornou um gentil naquela ótica, né, que eles tinham, até de preconceituosa. Mas como ele era um homem sábio e ele queria se fazer vamos dizer, grande com os grandes, pequeno com os pequenos, sim. Ele foi lá e fez o voto para mostrar, eu estou na fé ainda, para conquistar aqueles que eram judaizantes, né? Eram chamados judaizantes. E existe outro tipo de voto. O voto é aquilo que eu tenho como compromisso diante de Deus. Não é algo religioso no aspecto de algo que eu cumpro por uma formalidade, mas é algo que eu me disponho a fazer por amor, por sentimento e compromisso. Poderia dizer assim que, se fosse fazer uma comparação, tanto do voto do jejum com o Antigo Testamento, que o Antigo Testamento seria uma coisa que eu estou chamando a atenção de Deus pela sua misericórdia. E no Novo Testamento seria algo mais ligado a uma consagração, ou seja, um fortalecimento espiritual. Seria mais ou menos isso ou é muito fora? Não, isso é bem isso mesmo, porque o que ocorre? No Antigo Testamento, vamos dizer, a aproximação de Deus do homem, ela é, como que nós vamos colocar? Ela é barrada pelo pecado. Quando Jesus Cristo vem, inaugura um tempo da graça, então o próprio jejum ele não precisa ser mais um humilhar, um se abater para se aproximar de Deus. Mas é o quê? É uma disposição espiritual para nós estarmos mais próximos, não de Jesus, mas do seu poder, da sua autoridade. Então esse é o diferencial. Então eles faziam isso, né? Inclusive o jejum do Antigo Testamento, eles punham cinza sobre a cabeça. Humilhação, né? Humilhação. Punham vestes de pano de saco, demonstrando sua humilhação como homem diante da grandiosidade de Deus. Agora, já no Novo Testamento, pelo poder da graça, nós nos tornamos um em Cristo Jesus. Então tem já toda uma outra conotação espiritual bem mais avançada em termos daquilo que é um domínio, ocupar espaços espirituais e obviamente também uma proximidade de Deus, porque é um processo de santificação. Exato, até porque é estar cheio do Espírito Santo, então no sentido de consagração para se encher mais dessa autoridade, né? Não à toa, como o Bispo G já explicou, que a palavra espírito é a palavra pneuma, como se fosse um pneumático. Né, de se Pneumáticos são as coisas espirituais, é a palavra pneumáticos. É aquilo que nos enche. Então, quanto mais eu me jejuo, quanto mais eu me consagro, na graça, nós estamos mais cheios do Espírito Santo e, obviamente, se nos reveste de autoridade e poder para repreender hostes satânicas. Isso é muito, muito interessante. Então, como foi falado, o jejum e o voto, que seja, às vezes um voto, por exemplo, que nós temos da Mezuzá também, é um voto que eu estabeleço um propósito. Sem dúvida. Não é a marca que nós temos da Mezuzá, que representa a marca do sangue do Cordeiro, da sua proteção, da autoridade contra o anjo da morte, todas as bênçãos que estão atribuídas ao povo de Israel. Então a gente vê que é um voto, quando você faz o voto da Mezuzá, você faz com um propósito, porque é um voto também. Então é muito importante isso. Agora, sobre jejum, tem detalhes importantes, para não gerar confusão. Primeiro que jejum não é regime. É bom. Não é verdade? Porque tem gente que assim,
se abstém de um alimento, não vou comer doce, por exemplo, porque doce engorda. Mas não consagra, não tem oração, não tem a prática espiritual do jejum. Então se torna um regime. Então se eu deixo de comer algo e eu não oro, eu não ouço a palavra, não sou ministrado, não estou debaixo de envio, se tornou um regime. Então a primeira coisa que tem que ficar definido é: jejum não é regime. Jejum também não é autoflagelo, não é? De ficar no sentido de pesar, de dor, de ficar naquele negócio, Deus, olha para mim. Não, Deus sempre está olhando para você. Na verdade, o jejum não é nessa conotação como nós falamos do Antigo Testamento, mas no entendimento que o jejum está te dando autoridade. Então, a autoridade espiritual para que o milagre, o teu propósito, se manifeste. Então, não pode confundir uma coisa com a outra. Não é verdade? Verdade, até o próprio Jesus falou, né, que quando nós jejuarmos, nós não deveríamos demonstrar, né, porque os religiosos com o tempo, né, os fariseus, começaram a demonstrar, então ele ficava com o cabelo cheio de cinza, aquela cara de coitado. Jesus falou, não, quando vocês jejuarem, vocês vão limpar bem o rosto, passar óleo no cabelo, quer dizer, ficar com uma aparência boa, porque ele tem que ser interior e espiritual, ele não pode ser algo simplesmente para demonstrar para os outros, né? Interessante. E também não é uma troca com Deus, né? Sem dúvida. Porque às vezes as pessoas acham que assim, estou jejuando, ó Deus, estou trazendo uma troca com você. Na verdade, muitas das práticas que nós temos não pode ter de forma alguma um sentimento de troca. Estou dando o dízimo e em troca o devorador é repreendido. Eu estou dando uma oferta, em troca vou viver o sobrenatural. Não. Nós, na verdade, com as práticas, nós agradamos o Senhor, nós reconhecemos a autoridade do Senhor e nos enchemos do Espírito Santo. Então, assim, nós nos habilitamos. A palavra habilitação é uma palavra muito importante no tema de hoje. Então é um reconhecimento no mundo espiritual de que você tem autoridade sobre aquela situação que você colocou como propósito. Obviamente, o propósito tem que estar alinhado com a vontade de Deus, porque também não pode ser um propósito absurdo, propósito, por exemplo, de desejar o mal para alguém, não tem sentido nenhum. Então, obviamente, um propósito espiritual e que se adeque à vontade de Deus. Sabe, talvez a pessoa tenha um propósito, Bispo G, que Deus tem algo maior do que aquele propósito. Sem dúvida. Não é? E essa ótica do jejum, então, Hebreus capítulo 11 fala que a fé é a manifestação, é a substancialização das coisas que a gente não vê. E é a certeza, a convicção de coisas que a gente espera que aconteçam. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que é o jejum? Nada mais do que um ato nosso de fé que vai agradar a Deus e que, com certeza, vai manifestar a substancialização de coisas que a gente também espera. Não é uma troca. Deus não é Deus de troca, mas Deus se torna galardoador dos que o buscam com fé. Então, é também um meio, uma forma de nós conquistarmos. Com certeza. E é importante estar direcionado também para uma autoridade espiritual, estar coberto, não é? Sem dúvida. Num jejum, por exemplo, é muito importante você falar com o teu pastor, com o teu bispo e falar, olha, eu vou entrar num jejum, eu queria que me ungisse, eu queria que me enviasse, porque a cobertura espiritual para o jejum ela é essencial. Né? Na igreja nós temos as campanhas coletivas exatamente com foco maior, que nós vamos explicar daqui a pouco, que obviamente é lutar contra principados e potestades, que também habilita todo o povo, mas sempre esteja direcionado, coberto espiritualmente. Por isso a importância de ir à igreja, de ouvir a palavra. Então eu tenho uma campanha de jejum, cada dia tem um tema. Cada tema é uma habilitação específica. É algo daquele dia. Como a Bispa Sônia fala, é o pão daquele dia, o pão novo. Cada dia tem um pão novo. Então, o pão de ontem já ficou velho. Então, tem um pão novo. Então, você precisa se alimentar e, no tema ministrado, você recebe a unção, que aí sim é algo irrevogável, e a habilitação necessária para que se cumpra o propósito que você apresentou ao Senhor. Isso, e ontem, né, Bispo Sônia ministrou sobre isso, né? Então a gente venceu o espírito de medo, o espírito de autoimagem distorcido que muitas vezes nós temos, baixa autoimagem, ela nos ministrou sobre isso. Então nós guerreamos contra espíritos e ao mesmo tempo tomamos posições, né, com o jejum contra algumas, vamos dizer assim, deformações da nossa alma nesse sentido. Né? Ontem foi sobre escravidão e é importante esses dois focos que você colocou. Vamos agora definir a manifestação espiritual do jejum.
Quando realizamos o jejum disciplinadamente, exercemos autoridade sobre a nossa carne e sobre a nossa alma. Assim, o Espírito Santo nos fortalece e nos dá autoridade contra Satanás. Então esse é um fundamento muito, muito importante, porque o jejum tem que ser feito com disciplina, não é? Então você vai jejuar, você vai se consagrar e você está sujeitando a sua carne. Não é à toa que, por exemplo, você já deve ter tido essa experiência. Você está jejuando chocolate e aí de repente no primeiro dia já te dão uma cesta de chocolate. Ou então, por exemplo, você está jejuando doce. E naquela semana de jejum doce, todo mundo te dá bolo, te dá torta. Aí você fala, puxa, que coincidência. Não é? É uma guerra espiritual. E aí, se você está cheio do Espírito Santo, você está orando sem cessar, sempre no foco do jejum, você não vai cair nessa armadilha, não é? Você vai estar sempre vigiando, mas com o entendimento que aquilo é custoso. Aquilo tem, na verdade, é uma luta contra um desejo da sua carne, mas você sabe que, repreendendo a sua carne, você está se fortalecendo espiritualmente. Então, existe uma guerra, né? Paulo fala muito isso, entre a carne e o espírito. Então, quando nós nos esvaziamos da carne, nós recebemos autoridade no espírito. Então, isso é muito importante. Vejo que és profeta. Estou jejuando de doce e embaixo do Escritório Nacional, estou todos os dias lá, tem um pessoal agora fabricando bolo. E é bolo assim, milho com pedaço de goiabada, aqueles bolos caseiros. Então, outro dia me trouxeram um prato, eu falei, estou jejuando. Mas aí também fortalece mais até a nossa vontade, o nosso ímpeto de continuar e de vencer, né? Satanás, te conheço, eu sei qual é que é. Vamos ler Mateus capítulo 4, fala um pouquinho aí de como Jesus venceu o desejo da carne. Vamos lá, Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares. Então, Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então a gente percebe nessa passagem que a vitória de Jesus sobre Satanás já foi estabelecida nesse momento, né? Logo após um tempo de jejum de 40 dias e 40 noites. Imagine 40 dias e 40 noites sem comer. É o seguinte, 12 horas sem comer já é desesperador. Né? Imagina, o homem sem almoçar já fica aquele mau humor. Né? Imagine 40 dias e 40 noites. Tem que estar muito na unção, muito consagrado. E aí o que acontece? Essa profunda consagração habilita o Senhor Jesus a repreender Satanás. Então nós vemos que Jesus repreende Satanás através da palavra. Então isso mostra um profundo conhecimento. Mas ele, na condição de homem, 100% cheio do Espírito Santo de Deus, mas na condição humana, ele esvazia a carne. Ele coloca a carne, né, sob controle. Então nós vemos que cada tentação
Satanás começa a mexer com aquilo que é o brio do ser humano, que sabe que o ser humano ele vai se sujeitar, que são situações que criam um desejo carnal. Jesus sempre numa posição de soberania. Essa palavra é muito importante para um cristão. A soberania. Então Jesus, à medida que Satanás o afrontava, ele, cheio do Espírito soberano, repreendia Satanás com a palavra. Vamos ler a palavra de Filipenses, que traz um pouquinho daquilo que é essa ação espiritual de Jesus. Vamos lá. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então nós vemos aí o termo do esvaziamento. Então se esvaziar da carne e estar cheio do Espírito Santo. Então vamos, por exemplo, detalhar as 3 tentações rapidamente. A primeira tentação foi a tentação sobre a necessidade. Claro, o ser humano na necessidade faz absurdo. Na necessidade, o ser humano faz loucura. Então, vendo que Jesus estava com muita fome, é claro, depois de 40 dias, Satanás tenta induzi-lo a, olha, transforma em pão. Sabe aquele pão quentinho das 5 horas da tarde, você sai do trabalho, passa na padaria, já vem com aquele pão que você já tem que comprar uns 3 a mais que você vai comendo no caminho? Então já foi naquilo que era a necessidade e o desejo. Então, Satanás sabe que na necessidade o homem faz loucuras. Então o Senhor Jesus falou, nem só de pão viverá o homem. Satanás, entenda que eu estou dando autoridade aos homens em meu nome sobre toda a necessidade. E que mais do que esse pão, eles vão viver de uma palavra que vai trazer prosperidade. Em segundo lugar, nós vemos a tentação sobre o ego. Porque, sinceramente, quando mexe com o ego, não é? Quando mexe, quando cutuca o teu queijo, quando fala daquilo que é teu, quando fala daquilo que você trabalha, quando fala do teu ministério, já mexe com o teu ego. Aí falou, Deus, Jesus, você não é bonzão? Ué, a palavra, já que você usou a palavra, vou usar a palavra também. A palavra fala lá no Salmo 91 que os anjos sempre vão te guardar, não vão deixar você tropeçar. Então, se joga aí do pináculo, você não é o bonzão, você não é o super-homem. E Jesus falou, olha, é o seguinte, eu não tentará o Senhor teu Deus. Então, eu não vou entrar nessa malignidade, eu não vou entrar nessa briga de ego. Eu estou cheio do Espírito Santo. Não importa o que eu sou, qual é o título, o que importa é, eu vou fazer aquilo que é a vontade de Deus. E, por exemplo, nessa autoridade, no jejum, mais uma fragilidade humana que é a ganância. Então, Satanás vai lá, mostra tudo o que tem de melhor na face da terra. Nós vamos ver daqui a pouquinho o Bispo G explicando sobre o Monte da Tentação lá em Israel. Olha tudo, eu posso te dar tudo. Se ajoelha, adora. Fala, não vou te adorar. Porque a palavra fala para eu adorar e prestar culto somente ao Senhor. Então eu não vou ser pego na ganância. Agora, quantas pessoas se perdem por causa da ganância? Por causa dos desejos desse mundo. Então você vê, no sentido dessa palavra de jejum, a importância da consagração, do entendimento da palavra. Por isso a campanha de jejum tem palavra, porque a palavra te dá poder. Não é? A palavra, ela te dá força para você repreender o inimigo. Então, nessa passagem, Jesus, ele demonstra ao homem que é possível você vencer as tentações. Então, por exemplo, tem gente que tem vício do cigarro. Você em casa pode ter o vício do tabaco. Você vai na igreja, mas até hoje tem. Faça um jejum contra o tabaco. Começa a lutar. Começa a encher do espírito, armas espirituais. Então é importante, essa tentação você vai vencer. Jesus venceu tentações maiores do que o tabaco. O que você não pode vencer em nome dele? E nós queremos que você vai ter uma libertação em nome de Jesus. Agora, eis a questão, Bispo G. E se a pessoa esquece do jejum? Bom, aí é que tá, né? Não podemos ser religiosos ao extremo, porque a pessoa às vezes esquece. Então, a gente tem que estar vigiando, a gente sabe naquilo que nós estamos jejuando. Mas, de repente, esqueci, comi sem querer. Comeu sem querer não é um pecado. Obviamente, você quebrou o jejum. O que você vai fazer? Quebrou o jejum sem querer quebrar. Aí, aumenta um dia, amplia um dia o jejum. Eu faço isso. Agora, temos que vigiar. E, no caso
de quebrar o jejum propositalmente, aí mora o perigo. Porque a Bíblia fala que nós não temos que fazer voto de tolo. Isaías 55 fala, é melhor você não votar do que votar e não cumprir. Que Deus não se agrada de quem vota e não cumpre. Então é muito importante, se você entrar num jejum, você vá até o fim. Porque, de uma certa forma, você se propõe e se abre para o mundo espiritual. E muitas vezes você quebrar o jejum pode habilitar a retaliação. Com certeza. E se você está o tempo todo orando cheio do Espírito, é difícil você esquecer do jejum. Pode acontecer, mas é difícil demais. Tu já falava assim, bispo, me libera do meu jejum hoje. Eu falei, que te libera, rapaz? É agora que você está sendo tentado aí no teu jejum, é agora que você tem que ficar firme na oração. Não é verdade? É verdade. Então a gente tem que lutar, é guerra espiritual, é claro. É claro que vai vir um pouco de assolação aí nos desejos, mas você vai ficar firme na palavra, vai lutar, inclusive, muito importante, né? Na consagração faz parte da santidade. Lutar contra o pecado, não é? Vigiar o tempo todo. A palavra vigiar é a palavra perfeita na situação do jejum. E até nesse aspecto, Dani, o Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado. Então, ali era o início, vamos dizer, do ministério dele. E sendo o início do ministério, ele já tinha que começar com vitória sobre o mal. E o caminho foi o jejum. Então, o jejum, a santificação, tudo aquilo que ele recebeu ali tinha um motivo. Então, às vezes, as pessoas aceitam a Jesus Cristo, vivem o que eles chamam o primeiro amor, está tudo certo. De repente, as coisas começam a não acontecer como era antes. Não é que não está acontecendo, é o Senhor começando a o quê? A trazer maturidade. Porque você não veio só para receber, você veio para vencer. Então, aí as coisas começam a acontecer, jejum é a arma para isso. E, na verdade, para você ser melhor do que você era. Sem dúvida. É impressionante isso, impressionante. Você pega Davi, por exemplo. Davi vai lá, é ungido rei. Que legal, você é rei de Israel. Como não é bem assim? Tem um rei vigente ainda. Então, até aí estava boa, derrotei Golias, uou! É aquele negócio, né? O começo tudo, mas depois vem um tempo de luta, mas não um tempo de luta para matá-lo. Porque junto com a tentação e a luta, o Senhor dá escape. Agora, você compara o menino Davi, né? Aquele menino, e depois o que ele se tornou, né? Rei, um general, um guerreiro. Então, Deus tem propósitos na luta. É muito importante guardar o coração. A gente estava falando outro dia lá, uma pessoa, ontem teve um testemunho de um menino que estava no crack, que a mãe veio testemunhar chorando lá na igreja, que ele está hoje liberto, Deus deu um caminho. E aí eu falei para ela, é bom a gente entender no ano de Caleb que nós vamos ter conquistas, vamos ter vitórias, mas tem momento que a gente vai passar pelo deserto, a gente vai ter que enfrentar 33 anos, vamos ter que enfrentar gigantes, mas que acompanhado de cada uma destas lutas, o Senhor tem uma grande vitória, um grande despojo, uma grande recompensa, não um galardão. E eu louvo a Deus que a gente faz parte do ministério do apóstolo Estevão, porque essa visão e esse preparo, essa estrutura, verdade, nós temos desde o primeiro dia. Tudo que a gente conquistou foi assim, foi em guerra, em jejum e oração, atos proféticos. Olha, não mudou uma vírgula na visão desde o primeiro dia, né? Porque isso não é uma visão do homem, é uma visão apostólica, uma visão que procede de Deus. E uma coisa interessante em tudo isso, Dani, porque os discípulos, às vezes, eles achavam que o afã de estar próximo de Jesus é que dava a eles essa autoridade. E aí Pedro vai lá no Monte da Transfiguração, tem aquela experiência, Elias, Moisés, Jesus. Aí quando ele desce, vai expulsar o demônio, não consegue expulsar o demônio. Aí o que Jesus fala para ele? Essa casta só sai com o quê? Jejum e oração. Porque o que ocorre não é o afã das coisas que estão dando certo para você que te coloca numa condição, eu sou bom mesmo, onde eu estou, olha o que eu alcancei. Não, é você ser humilde e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar a tua vida e se santificar, né? E o jejum é a arma. Com certeza. Vamos falar agora do resultado do jejum, porque você já falou até um dos resultados que nós vamos comentar com mais detalhes, mas, por exemplo, um dos resultados do jejum é a quebra de todo o jugo. Até porque também está veiculado a unção. É isso que eu queria te perguntar, Bispo G. O que é jugo? As pessoas perguntam, né, sobre o jugo. Né? Nós vemos que Isaías fala que a unção, né, o óleo, quebra o jugo. O que significa jugo espiritualmente? O jugo, o termo que eles usam, principalmente no Antigo Testamento, é a canga. O que seria a canga? A canga era uma madeira que era colocada num animal que puxava, vamos dizer assim, que levava uma carga, e para ele se acostumar com o peso que ele teria que puxar, ele ficava com aquela canga. Então ele dormia com a canga, ele andava para lá,
e aí o que ocorre? Aquela canga se tornava um peso. Quando ele era colocado para puxar uma carroça, alguma coisa, não tinha peso, porque ele já tinha aquele jugo sobre ele. E o jugo do homem é isso, quebrar o jugo é muitas vezes Satanás coloca determinados pesos, jugos, para te fazer escravo dele, para que você fique agindo em função dele, e, de repente, o jejum é para quebrar esse jugo. Pode ser, por exemplo, um domínio da prostituição, pode ser um vício, pode ser pecados e até opressões, né? Pessoas que têm um jugo de depressão, pessoas que sempre... Pessoas que, às vezes, você está em casa, talvez, né, não consegue dormir, tem insônia, não é? É luta espiritual, guerra. Mais do que nunca você tem que jejuar. Falar, Senhor, eu vou deformações, né, da alma que a pessoa tem, que o jejum, porque se eu tenho uma deformação, por exemplo, tem pessoas que são muito frágeis, dodói, qualquer coisa... E aí o jejum começa a dar esse poder de resistência, né? Então é muito importante o jejum para quebrar esse jugo, que são as deformações pessoais da alma. E outra coisa interessante de resultado é a autoridade contra demônios. Vamos ler essa passagem que o Bispo G comentou agora há pouco, que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio e aí Jesus deu uma bronca de leve, né? Vamos lá. Vamos lá, Mateus capítulo 17, versículos 18 a 21. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e, desde aquela hora, ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Muito, muito interessante essa passagem. Então nesse caso, o pai vem pedir para que o filho viva um milagre, e era uma enfermidade seríssima, espiritual, cheio de demônios, né, que impelia. Os detalhes de Marcos são interessantes, né? Lançava ao fogo, lançava água, até o termo é usado lunático, e tinha ataque epilético. Então a gente vê que era uma situação assim muito forte espiritualmente. E que de repente os discípulos foram lá e não conseguiram. Mas sabe o que é interessante? Como a gente tem que tomar muito cuidado em não perder tempo com aquilo que é carnal, aquilo que é humano. Porque esse pai foi lá falar para Jesus, enquanto os discípulos estavam lá discutindo com os fariseus. Perdendo tempo com um monte de religioso, porque que conseguiu ou não conseguiu. E aí ele vai lá, no meio da multidão, enquanto os discípulos estão lá discutindo com os fariseus, a multidão se aproxima de Jesus, ele vai lá e fala: olha, seus discípulos não conseguiram. Inclusive estão lá perdendo tempo discutindo. É interessante, né? Momento de jejum é um momento de você ter um foco e tomar muito cuidado com, sabe, situação que não tem sentido algum, inutilidade, não é? Falatório que não serve para nada. Assim, uma vida constante de luta contra esses hábitos humanos que são péssimos, não é? E Jesus fala: ó, vocês não conseguiram expulsar por quê? Porque tem castas que saem com oração e com Jesus. Jesus expulsava tudo porque ele venceu Satanás. Então. Não é? Mas o que ele tinha? Ele tinha uma prática de consagração. Uma prática de vencer, de resistência à própria carne. E é engraçado, né, que também num outro momento, os discípulos que saíram no nome de Jesus expulsando demônios, tudo, e eles ficaram muito felizes, né? Oposto do que estavam vendo agora. Estavam tristes porque não expulsaram o demônio. E estavam felizes porque expulsaram os demônios, curaram, e Jesus deixou uma coisa muito clara: olha, não fiquem felizes porque vocês fizeram isso. Fiquem felizes porque o nome de vocês está arrolado nos céus. O que é que Jesus estava falando? Olha, fique feliz que vocês têm habilitação espiritual para isso. Então, essa habilitação espiritual ela é importante. Quer dizer, mais à frente, para uma determinada casta, eles estavam desabilitados. Então, o jejum nos habilita para nós vencermos determinadas castas espirituais. Por isso que é muito importante. E a gente não crê num afã na carne: pô, eu estou muito espiritual, eu estou muito bom. Não. É ser humilde. É tomar posicionamento e saber que dependemos do Espírito Santo de Deus e da autoridade dele em nós, né? Aliás, é isso que fala lá em Provérbios 1:7. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, essa humildade no sentido do temor mesmo, de reconhecer, né, que é uma luta, que é uma guerra espiritual, que precisa orar, que precisa meditar na palavra, que precisa sempre estar num processo de aperfeiçoamento. Em terceiro lugar,
o jejum é muito importante porque ele é a resposta e a direção de Deus. O jejum traz a resposta e direção. Como é importante, né, no jejum, no propósito, é falar, Senhor, eu preciso, né, de uma direção, de uma resposta. Muitas pessoas têm um costume muito interessante, e vale a pena, é um costume que nós praticamos, de estabelecer um sinal a Deus. Senhor, eu vou jejuar, eu vou estabelecer esse propósito, eu quero um sinal, eu quero uma resposta, eu quero que isso seja claro para mim. Então, eu vou dar um exemplo, eu recordo quando eu conheci a minha esposa, eu fiquei um tempo em jejum, antes de nós oficialmente namorarmos, e eu pedi um sinal para Deus. E era um sinal interessantíssimo. Eu estava em outro país, a gente falava por telefone, e eu falei assim, Senhor, até então a gente não orava junto, porque tinha amigos só, né? Eu falei, se ela pedir para a gente orar nessa noite juntos, então eu sei que ela é a mulher que eu vou casar. E aí eu estava conversando com ela e de repente, antes de desligar, ela falou, olha, a gente poderia fazer uma oração junto hoje? A gente era amigo. Então você vê uma resposta que foi muito clara para aquilo até hoje que eu vivo, depois de 5 anos de casado, mas do entendimento profundo que eu tive uma busca de jejum. Então cuidado, porque as tuas escolhas, ainda mais escolhas tão importantes para a tua vida, elas precisam ser acompanhadas de jejum, de oração, de consagração e de direção da palavra, tá? Então é muito importante você jejuar também nesse sentido de ouvir aquilo que Deus quer. Por exemplo, os apóstolos, né, posso comentar, vamos falar, por exemplo, de Barnabé e Paulo lá em Atos capítulo 13. Eles foram enviados em que todos os profetas, mestres, estavam em oração, em jejum, em consagração, não é, para que o Espírito dirigisse. Agora, existem 2 tipos de jejum. Existe o jejum coletivo, que é um jejum que a igreja faz uma campanha, e é específico para afrontar principados e potestades, porque lá em Efésios 1, 20 a 23, fala que o Senhor deu autoridade à igreja, colocou debaixo dos pés, né, todo principado, potestades e dominadores. Então, a importância de uma pessoa participar, por exemplo, né, Bispo G, de uma campanha é o quê? Ela está naquele mover que repreende principados e potestades, são esferas demoníacas muito maiores. Perfeito. E, Dani, a sabedoria do nosso apóstolo é incrível, né? Porque nós estamos num jejum que é o jejum das vitórias de Caleb. E nós estamos habilitadíssimos. Nós fizemos o maior ato profético do ano, que foi a marcha para Jesus. É mesmo. Então, veja aqui, primeiro jejum para conquista, aí vem a marcha para Jesus, e agora jejum das vitórias. Então, é impressionante, né, a visão que o apóstolo tem a respeito do que é o mundo espiritual e nos coloca como igreja nisso. É tremendo. É tremendo. E tem o jejum individual, que é um jejum importante que a pessoa faz, mas numa esfera menor, esfera de domínios, de dominadores, né, de propósitos específicos, que você pode fazer. Agora, uma pergunta interessante, Bispo G. Quanto tempo eu devo jejuar? Eu acho assim, o jejum, obviamente, você estabelece padrão de tempo, mas a gente percebe que alguns tempos eles são importantes na Bíblia. Por exemplo, 21 dias de Daniel. Daniel teve 21 dias porque ele precisava de revelações. Estava no meio de uma guerra espiritual e precisava de revelações, retenção no mundo espiritual. Existem jejuns de guerra, 40 dias, que foi o jejum que Jesus fez. 40 dias para encarar uma estrutura de guerra pesada. E assim por diante, a gente estabelece esses padrões e eles são muito importantes para que a gente possa ter a vitória. Vejam que o jejum de Daniel, quando concluiu as 3 semanas, 21 dias, é que foi liberado o anjo trazendo a resposta. Então tinham que ser 21 dias. Se fossem 20, a situação poderia não dar certo. Então, o estabelecer desse prazo, ele é muito importante também. Aliás, é importante estabelecer o prazo antes de começar o jejum. Né? Claro, estabeleceu nesse período de tempo, eu vou me abster disso, de um alimento e assim por diante. Bom, essa foi a aula sobre jejum no CEA Escola de Profetas. E você acompanha agora a revisão dessa aula. Hoje estudamos sobre o jejum, que é um voto feito a Deus com um propósito específico de abstinência de alimentos ou hábitos por um determinado tempo, sujeitando assim a carne e fortalecendo o espírito. Através do jejum, o indivíduo recebe autoridade contra demônios, quebra julgos em sua vida e recebe direções do Senhor. Lembre-se, jejum não é regime, não é autoflagelo e não é uma troca com Deus. É tempo de consagração e de muita oração.
Beleza, e olha só, amanhã nós vamos reapresentar a aula de redenção e sexta-feira nós vamos continuar falando de jejum, porque tem muita coisa boa que a Bíblia traz sobre jejum. Vamos especificar alguns jejuns proféticos, como os bispos G, por exemplo, falou agora do jejum de Daniel, e eu sei que vai edificar muito a sua vida. Vamos agora ao quadro Acontece. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.